O cérebro do bebê começa a ser formado nas primeiras semanas de gestação e no 5º mês o sistema nervoso já começa a funcionar. A criança nasce e passa a ser alimentada pelo leite materno, item essencial para auxiliar no desenvolvimento do cérebro. Em seguida, os primeiros passos são dados e logo chega a hora dela ser inserida na escola. Nessa fase da infância, o acesso à educação é fundamental. É nesse momento que começa o acúmulo de memórias que influenciam por anos os processos de pensamentos das pessoas. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, cerca de 175 milhões de crianças no mundo ainda não estão matriculadas na educação infantil. O tempo passa e o cérebro inicia seu amadurecimento na adolescência, que é uma fase de escolhas. As jovens que escolhem ter hábitos de vida saudáveis, não possuem vícios, dedicam seu tempo no desenvolvimento do intelecto, priorizam a prática de exercícios físicos e seguem alimentação balanceada. Já outros escolhem o contrário, sem pensar no amanhã. Um estudo de mestrado do Departamento de Ciência da Vida na Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul comprovou que o consumo de produtos químicos alimentares industrializados podem ocasionar riscos ao cérebro, entre elas doenças que afetam o raciocínio neurocognitivo. Existe ainda um estudo realizado no Centro Médico Mount Sinai, nos Estados Unidos, que concluiu que o consumo de cigarros e bebidas alcoólicas aumentam as chances de uma pessoa desenvolver doenças demenciais mais cedo. Na fase adulta, as atitudes da adolescência podem acarretar em consequências drásticas no cérebro, podendo desenvolver alterações de pensamentos e comportamentos. Existem também os efeitos causados no cérebro devido às taxas de analfabetismo. São 750 milhões de jovens e adultos analfabetos em todo o mundo. Essa falta de acesso à educação durante a infância e adolescência afetam as reservas cognitivas, ou seja, o fortalecimento dos recursos neurais, que protegem contra as doenças neurodegenerativas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o mundo terá 2 bilhões de idosos até 2050. Portanto, lidar com a velhice nunca foi tão difícil como agora, devido aos muitos diagnósticos dessa doença. O diagnóstico tardio do Alzheimer geralmente acontece porque muitas pessoas pensam que tais sintomas são naturais da velhice, quando na verdade podem ser os resultados de uma vida sem cuidados com o cérebro. A doença do Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo, progressivo e fatal, que se manifesta pela deterioração cognitiva e da memória. Seus principais sintomas são perda de memória recente, repetições de falas, alucinações, depressão e alterações de humor. Numa fase inicial, tu vais começar a ter problemas de memória, porque começa por aí. Não é? E algumas alterações no manejo da vida. A segunda fase é quando começam então os distúrbios de comportamento, que a gente diz, né? E a terceira fase é mais ou menos quando começa a dependência. Mas isso tudo vai se... né? Não existe um período definido entre um e outro, mas é mais ou menos assim que as coisas se comportam. Na doença de Alzheimer, existe uma morte progressiva. O neurologista Gustavo Franklin explica como ela acontece no cérebro. A gente percebeu que tinha um comprometimento além do hipocampo. Então a gente entende hoje que ela parte, eu tenho um principal foco no hipocampo, que é uma região no cérebro relacionada à memória, mas a gente também tem um acúmulo e uma formação de redes, que a gente chama de redes neurofibrilares, de uma proteína chamada proteína beta-amiloide. Ela se deposita em vários locais do cérebro, principalmente no hipocampo, levando a essa morte neuronal. Existem medidas que você pode inserir no seu dia a dia para inibir o Alzheimer ou ao menos retardar o seu aparecimento, obtendo assim qualidade de vida na terceira idade. Franklin explica as principais medidas de prevenção da doença. Sabe que cuidar da pressão, da diabetes quando houver, cuidar do colesterol quando houver, não ser obeso e fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, protege o coração e protege o cérebro, né? Então isso é a evidência que a gente tem. A gente chama então de fatores protetores. Não quer dizer que eu vou fazer isso no vou ter Alzheimer, porque a gente tem um fator genético, né?
um fator. A recomendação é que você comece a se prevenir o quanto antes para não sofrer as consequências no futuro, pois os tratamentos são complexos e necessitam de apoio multidisciplinar. O Alzheimer ainda não tem cura. É necessário que você mude seus hábitos de vida para inibir o diagnóstico da doença enquanto é tempo, ou você fará parte dessa estimativa. Hoje me lembrei de ti, lembrei de todos que amo. Amanhã talvez os esqueça. Hoje revi suas fotos e decorei o teu sorriso. Amanhã talvez nem perceba. A memória me falha, mas o coração me faz lembrar de ti a cada instante. Hoje caminho firme. Amanhã talvez nem me lembre de como caminhar. O maior é o desespero, pois sei que aqui não estarás. Um dia jurou me amar, assim como eu também jurei. Porém sigo te amando, até quando, ainda não sei. A memória me falha, mas ainda lembra-me de ti.